Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem, vocês, seus familiares. Espero que todos aos poucos também, quem ainda não tomou a vacina, que possa ir tomando para no ano que vem. Espero que a gente possa se encontrar, né, nas aulas presenciais. Então, vamos para o nosso terceiro videoaula desse semestre, nesse formato à distância, Estudos Literários 2. Então hoje, conforme está previsto no cronograma, a gente vai falar um pouco dos clássicos, né? Então até eu estava vendo aqui o material da turma do segundo semestre do ano passado, né? Que também pegou essa disciplina, e eu lembro que alguns alunos tinham me solicitado, né, algumas dicas de clássicos. Eu preparei um arquivo na época que eu até vou aproveitar para usar aqui para dar uma comentada com vocês, mas aí eu vou encaminhar também, né, uma lista com algumas sugestões. Como eu, né, sempre falo, seria necessário aí umas 5 vidas de 100 anos cada para ler todos os clássicos, né, e tem muito disso da nossa memória, né, ser falha também, então a gente acaba muitas vezes esquecendo com o passar dos anos, né? Inclusive quando eu estava selecionando textos para a coletânea de crônicas e contos que eu vou publicar nesse ano, né? Eu completei 15 anos de colaboração com imprensa de maneira geral. E tinha textos de 10, 12 anos atrás, às vezes comentando livros que se alguém me apresentasse eu diria que eu nunca li, né? E eu li na época e resenhei. Então, claro, tem livros que a gente lê, marcam a gente não esquece nunca mais. Mas alguns a gente, principalmente quando a gente acaba lendo muito, né, um atrás do outro, né, às vezes alguns a gente lê, resenha, discute, segue pro próximo e vai, e depois, com o passar dos anos, a gente acaba esquecendo muito né, às vezes esquece até o título, o autor e do que se trata, né, eu não vou lembrar nem agora o nome do livro, mas eu li, é um livro inclusive de algum repórter, né, um livro-reportagem eu lembro que é um repórter gaúcho, e eu li na época, né, eu tava acho que iniciando o mestrado, alguma coisa assim, e aí eu li aquela minha resenha sobre aquele livro, eu disse, se eu pegasse esse livro numa livraria eu não ia lembrar que eu li. Então tem muito disso, né? Então não se preocupem, né? Ao longo dos anos vocês podem ir lendo aos poucos, não se preocupem, né? Se vocês não leram nenhum dos que está na lista, etc. Cada um tem sua lista, às vezes a gente pega a lista de outras pessoas que eu mesmo às vezes não li nenhum daqueles livros, então listas são listas, né? Mas tem a definição aí acadêmica, né? Seguindo aquela perspectiva do Carlos Reis, né? Do professor Carlos Reis, de Introdução aos Estudos Literários. Os clássicos eles têm essas, né, tem algumas características, né? Então a principal delas é justamente a questão da temporalidade, né? O fato de o clássico escrito hoje ele não vai ser considerado um clássico ainda hoje, né? Porque ele vai superar a questão temporal. Ele vai trazer elementos que vão permitir com que esse texto seja lido 100 anos, 50 anos, 500 anos, 1000 anos depois, e vai se manter atual, né? Claro, sempre considerando alguns aspectos, né, relacionados às vezes à tecnologia, cultura, etc. Mas ele vai ter algumas características, né? Então ele vai tratar de temas geralmente universais, né, temas humanísticos, né? São textos que podem ser lidos por um chinês, por um africano, por um americano, por um japonês, por um colombiano, por um brasileiro, e as pessoas vão se identificar, né, por um iraquiano, enfim, independentemente da origem, né, porque trata de sentimentos principalmente, né. Então são narrativas que tratam geralmente de questões emocionais, sentimentos, às vezes pegam um aspecto histórico, mas traz o lado humano desse aspecto histórico, a gente vai ver alguns exemplos. Então são textos que se tornam clássicos muito por conta disso, né? E aí acaba havendo muitas vezes um preconceito que, claro, ele é causado muito pelo sistema, como os clássicos são tratados, às vezes pelas escolas, enfim, mas também não se criou nenhuma forma mais
muito alternativa a isso, que é a obrigatoriedade, né, que vocês passaram, eu passei, de ler clássicos, né, principalmente no período do ensino médio, às vezes para provas, né, então a gente às vezes lê clássicos que seriam ótimos de se ler numa situação em que não seria obrigatório, e a gente acaba lendo com o peso da obrigatoriedade, e esse clássico acaba se tornando às vezes chato, né, às vezes a gente acaba lendo até de má vontade. E claro, tem diferentes estilos, né? Então, vocês podem pegar O Som e a Fúria, do Faulkner, que vocês vão ler aí mais de 100 páginas até começar a entender, e não é porque tem algum problema com o leitor, mas sim porque é o estilo do Faulkner fragmentado, né? Eu li em novembro do ano passado, quando eu estava isolado com Covid, e eu li, claro, hoje com a internet tu consegue ler resenhas antes, então eu li e assisti vídeos, né, comentando Faulkner, né, comentando essa obra especificamente. Então eu li sabendo disso, né, eu fui preparado. Agora, para muita gente, inclusive o Sérgio Stangler, que é um escritor, até ele vai escrever o prefácio desse meu livro que vai ser publicado, ele disse que ele desistiu, né, ele leu umas 60, 70 páginas e desistiu. Eu desisti de outros livros também. Não me recordo agora o Ulisses, do James Joyce. Não, O Retrato de um Artista Quando Jovem, do James Joyce. Eu fui ler quando eu estava na graduação. Eu li umas 50 páginas. Cada vez que eu pegava, lia 5 páginas e dormia. Porque eu achava muito... É o estilo dele, né? De muitas digressões, divagações, não tem muita ação. E, enfim, né? Acabei desistindo, né? Hoje, talvez, se eu pegasse para ler e com força de vontade, eu conseguiria terminar. Mas outros não, outros são ação pura, te prendem do início ao fim, né? Outros são ótimos, e acho que são alguns clássicos, inclusive muitos que são adaptados daí para o cinema e às vezes até para desenhos infantis, etc., como é o caso do Don Quixote. Então não dá para assim pegar um clássico, né? Vou pegar um clássico aleatório, sei lá, Machado de Assis, Érico Veríssimo, Cervantes, enfim, Dostoiévski, vou ler um livro e vou dizer, não vou gostar, e vou dizer, não, os clássicos são ruins, né? Não, tem para todos os gostos, né? Então, alguns livros tendem a agradar um público maior, né? Justamente por ter essas técnicas narrativas mais comuns, às vezes até que foram adaptadas depois para o cinema, né? Então, muito suspense, muitas questões que são levantadas, que despertam a dúvida no leitor, para ele seguir lendo com interesse, né? E outros não, né? Outros o autor nem se dispõe a fazer isso, né? Então, vai variar muito, né? Os estilos. O que eu faço, talvez essa possa ser uma dica para vocês, é pesquisar antes, né? Quando vocês tiverem interesse de ler um clássico, pesquisar, né? Tem muitos youtubers, galera que cursa letras, pós em letras, mestrado, né? Eu vi até, não sei, posso até postar ali alguns desses canais para vocês no E-Aula. Tem uma pesquisadora que eu não vou me recordar, até ela é bem jovem, assim, e eu vou achar e vou postar para vocês então um vídeo dela, em que ela comenta diversos autores, né, num vídeo, os livros que ela está lendo numa pós de estudos literários, e é bem interessante, porque dali vocês conseguem até ver se é aquilo que vocês estão procurando ou não, né? Então tem muito disso. E às vezes, outra dica, digamos assim, é ver pessoas, não necessariamente autores de literatura, né, mas jornalistas, enfim, cineastas, etc., que vocês gostem, quem que influenciou eles, né? Por exemplo, o Jorge Furtado, cineasta, né, do Homem que Copiava, Meu Tio Matou um Cara e outros. Ele assistiu mais de uma palestra com ele, e claro, ele faz a referência que acho que quase não, provavelmente todos os grandes cineastas fazem, o Carlos Gervásio também, que é professor do pós da PUC também, que é de Shakespeare, né? E Shakespeare é genial, é clássico, é genial. E eu particularmente acho que não tem como não gostar, né, das obras, e são obras curtas, né, geralmente é contado naquela forma
para ser interpretado, né? Então, às vezes demora um pouco para entender, mas para associar o nome dos personagens, mas depois que vai, vira um prazer sensacional de ler os livros do Shakespeare, né? Eu diria que qualquer um deles, assim, o Comédia dos Erros é muito bom, Hamlet, Romeu e Julieta, enfim, aí até não lembro se eu coloquei aqui nessa listinha, mas devo ter colocado sim, ou talvez não, eu acho que não coloquei já, então acrescentem aí Shakespeare, né? Então, essa é a definição, assim, né, de clássico. Se criou, né, dentro dos estudos dos campos das ciências, né, os estudos sobre literatura, né, sobre ficção, sobre romance, sobre poesia, enfim, de maneira geral. A gente vai falar sobre poesia em outras oportunidades. E a partir desses estudos se criou então esse conceito, né, do que é do que é um clássico, do que tem livros, né, que podem ser, que foram pesquisas que foram feitas, né, que trazem essa definição de uma perspectiva mais acadêmica. Então, alguns clássicos assim, tem esse livro aqui da Lea Mazina, né, que é 100 livros que você precisa ler. Essa é uma questão de listas, né, que é uma publicação da LPM Pocket, em que traz 100 autores clássicos, né. Então, mas aí tem de tudo, né, tem Henry James, tem Boccaccio, tem Franz Kafka, tem Hemingway, né, tem Poe, tem, enfim, Daniel Defoe, tem Clarice Lispector, né? Então, Chekhov, né? Tem uma série de autores. Alguns vocês vão ver, alguns escreveram uma obra que se tornou clássico, né? Júlio Verne, por exemplo. Alguns são clássicos, alguns até ficaram famosos pela questão da literatura infantil, né? Chandler, então Victor Hugo e assim vai, Nabokov. Então é uma lista, né? Ela traz, são autores convidados que escrevem sobre cada autor. Então tenho ali as principais obras e aí tem umas 2, 3 páginas para cada autor. Então ali também, quando eu procurei alguns autores que eu, né, que eu segui a partir desse livro, claro, eu li a biografia do sujeito sobre o que é a obra e, claro, alguns não me interessavam, né? Alguns eu nunca vou ler, né? Simplesmente não tenho interesse. E outros não, né? Outros eu fui atrás. Aliás, eu usei esse livro na minha dissertação porque pela questão, né, da análise dessa lista, em que eu constatei que a maioria desses autores clássicos apontados pela Mazina atuaram como jornalistas em algum momento. São raros os que não contribuíram, não tiveram nenhuma atuação na imprensa, né? Então esse foi um aspecto também que se relaciona com o jornalismo, né? A maioria dos grandes autores, escritores da literatura universal e também da brasileira tiveram em algum momento alguma relação com o jornalismo, ou trabalhando como jornalistas, repórteres, enfim, donos de jornal em alguns casos, ou contribuindo com ensaios, resenhas, contos, etc. Mas tiveram essa relação com a imprensa. Então esse é um aspecto, né? Eu vou colocar essa lista para vocês, depois eu volto a ela só para complementar aqui alguns exemplos que eu estou trazendo para vocês. Um deles que eu não acabei não pegando ali nenhum livro para ficar em mãos é o Érico Veríssimo, né? Então, O Tempo e o Vento, até o primeiro que aparece aqui na lista, né? São mais de 2.200 páginas, né? Mas que não precisam ser lidos, inclusive eles são lançados separados, então tem gente que leu só o retrato, né? A parte 1 do retrato, né? Dá para entender se vocês pegarem uma parte que não comece com o continente, né? Continente 1, continente 2. Dá para entender, mas lendo na ordem
em que foi lançado faz mais sentido, né? Tem inclusive, se não me engano, na coleção Pocket, um livro que é só a parte do Capitão Rodrigo Cambará, né? Não sei se é esse o nome, que foi lançado, que é um capítulo de um dos livros, né? Não é nem um dos livros inteiro, que são sete livros, né? Que compõem todo o Tempo e o Vento, dividido em 3 partes, né? O continente, o arquipélago e o retrato. O retrato vem antes. Então foi meu tema, foi um dos livros que eu analisei do Érico na minha dissertação, né? Foi toda a obra, todos os romances do Érico, que se tornou o livro, né? A Tribo Jornalística de Érico Veríssimo. Tem muitos jornalistas também, já aparecem desde o Tempo e o Vento, mas ele se tornou um clássico por contar de uma maneira romanceada, né? Fazendo aquela mescla entre literatura, história e realidade, ficção e realidade, 200 anos de história do Rio Grande do Sul, né? Então começa lá com a Na Terra, o Índice Pet Araju, etc. Aí vem vindo, aí passa por Revolução Farroupilha, aí vai indo até chegar já no governo Getúlio Vargas, né? Então é interessante porque é uma forma também de contar a história, mas o Érico Veríssimo, ele tinha uma capacidade ímpar, assim, para criar um universo de personagens com personalidades completamente diferentes, assim. Ele conseguia fazer personagens de todos os tipos, psicologicamente falando, e muito claro, inspirado, ele conta isso em Solo de Clarineta, que é o livro de memórias dele, inspirado às vezes em figuras que ele conheceu na infância, em tias, em parentes, né? Até ele fala sobre a criação dos personagens que ele observava muitas vezes, o pilantra, o malandro, né? Às vezes o criminoso, o cara, né, mulherengo, enfim, para ele criar esses personagens, porque é uma gama, né, é impressionante, assim, né? Só personagens jornalistas são mais de 20 que eu mapeei, e também tem desde o jornalista que acredita no ideal, que é eticamente correto, que é aquele jornalista, né, que trabalha muito, ganha pouco, mas ele acredita que o maior bem que ele tem é mudar o mundo em que ele vive, né, idealista, etc. Até aquele que é puxa-saco, né, que tenta agradar o político, que faz tudo para agradar e às vezes muda de lado, como quem muda de camisa, né, tá trabalhando com como tem o político que vai pro jornal, que usa o jornal politicamente, como tem o empresário, né, então ele conhecia muito, né, ele fazia muito, ele trabalhou na imprensa, ele foi o presidente fundador da Associação Rio Grandense de Imprensa, ele usava muito desse conhecimento para criar os personagens e criar as narrativas. Então o Érico Veríssimo é um, Machado de Assis é outro, né, o Dom Casmurro aí é talvez a obra mais emblemática, né, apesar de ter outras também obras geniais, né, a questão do Bentinho, né, da Capitu, se traiu ou não traiu, enfim, até hoje se escrevem vários trabalhos tratando sobre questões psicológicas, trazendo com a atualidade, etc. Né? É importante também que é um autor negro, né? Então também tem muito disso, de agora, mais recentemente, estarem se buscando e se trazendo à luz, né, autores que fizeram obras clássicas e que foram renegados durante muitos anos. O Lima Barreto, no seu tempo, outro autor brasileiro negro que também escreveu muitos clássicos, ele tinha que publicar com outros nomes, né, por conta do racismo da época, principalmente. Então tem vários autores, Chimamanda Adichie, né, nigeriana, certamente eu diria, tentando já prever, mas pelo tipo de obra que ela escreve, que certamente ela está escrevendo muitos clássicos, né, livros que serão clássicos, que talvez já sejam, mas vai se confirmar no futuro, como o Meio Sol Amarelo, mas a gente vai falar mais também quando a gente for falar sobre a questão da negritude americana também. Enfim, então tem um universo aí de possibilidades. Outro livro, os autores latino-americanos também muitas vezes acabam ficando em segundo plano, né? E um dos principais é o Gabriel Garcia Marques, né? Aqui, Os 100 Anos de Solidão. Enfim, tem N livros, inclusive vários livros-reportagem, né, do Garcia Marques. Em Viver para Contar, ele conta muito da trajetória dele, a trajetória dele até aos 27 anos, se eu não me engano. Então,
pega bem essa parte que ele vai buscar no jornalismo uma forma para se tornar escritor. E também ele é muito engraçado, engraçado não, curioso, né? Porque o Garcia Marques no 100 Anos de Solidão ele faz praticamente a mesma coisa que o Érico fez em O Tempo e o Vento, no sentido de criar ali uma cidade fictícia. E ali também, a partir da primeira geração, vai seguindo 100 anos de história, né, da protagonista, que agora me fugiu o nome. Mas são 100 anos dela, né, então vai pegando e no final ela já tá bem idosa e as gerações daquele momento ninguém mais sabe quem ela é, né, muita gente nem sabe mais quem ela é. E acontece muito, guerra civil, brigas, né, tendo dois polos que literalmente se matam, relações entre, né, pessoas de partes diferentes, etc. Então, tem muitos pontos que se assemelham, né, no 100 Anos de Solidão com O Tempo e o Vento. Aí, seguindo para esse caminho de contar a história, né, apesar do 100 Anos de Solidão ser um fictício que vale para vários países sul-americanos, enquanto que o Tempo e o Vento acontece numa cidade fictícia do Rio Grande do Sul, né, Santa Fé, que muita gente diz que seria Cruz Alta, que é a cidade natal dele. Então tem vários, mas é uma cidade fictícia, mas que está bem localizada geograficamente, que é o Rio Grande do Sul, enquanto que o 100 Anos de Solidão, a cidade, ela, né, vale para vários países que tiveram histórias semelhantes, principalmente mais para o norte da América Latina e América Central. Então, outro que vai seguindo nesse modelo, mas aí de um outro tempo, de um outro continente, é o Guerra e Paz, do Tolstói, né? Tem essa coleçãozinha da LPM, que são 4 volumes, em que ele pega as guerras napoleônicas, né, a partir do momento em que o Napoleão tenta, né, faz a caminhada, a marcha, né, rumo à Rússia, né, para tomar Moscou, né, e é um livro igualmente, eu só posso dizer que é igualmente genial também, um universo incrível de personagens e mostra, assim, dados curiosos que a gente nem imagina, né, e como ele escreveu poucas décadas depois de acontecer o fato real, né, então vale muito também como consulta, né, sobre a época, sobre as guerras napoleônicas, sobre Napoleão. Então ali a gente vê um Napoleão que tem um perfil psicológico que não é muito diferente do perfil que depois o Hitler vai apresentar, de querer expandir, meio que dominar o mundo, que não é muito diferente do perfil que o Trump e políticos que tentam imitar o Trump também tentam apresentar nos seus discursos, né? Então, e mostra como a população lidava com isso, né? Curioso porque ele mostra russos, né, em bailes de Moscou, da alta sociedade, que torciam pro Napoleão, eles queriam ser a França, né? Então, eram os caras torcendo pro próprio Carrasco, né? Então, eles né, estavam do lado do Napoleão, não do lado da Rússia. Naquele momento eles achavam que seria melhor para a Rússia fazer parte do Império do Napoleão. Então também havia uma divisão, né, na sociedade russa dos pró-Napoleão e os contrários, né, os que estavam do lado da Rússia. Claro que os que eram pró ficavam mais na deles, etc. Mas é interessante, porque aí tem um personagem que ele vai dos dois lados, né? E aí tem um momento que ele se confunde num discurso e acaba só dando uma bola fora, assim, né? Então tem esse lado humano, né? Esse lado humano, e mostra como a história, de certa forma, vai se repetindo, né? Se adaptando, claro, algumas questões, mas essa semelhança de discursos, né, que se tem ao longo da história aí desde sempre, né? Então é um livro também, um universo de personagens absolutamente genial, também tem relacionamentos, traições, momentos das batalhas, né? Tem muito da sociedade da época, né? E mostra como as semelhanças, né? Pega o Garcia Marques, História América Latina, o Érico Veríssimo, História do Rio Grande do Sul, e o Guerra e Paz, História da França e Rússia, principalmente. E se tu tirar o nome dos países, embaralhar tudo, não vai saber de quem tá falando, porque no fundo são, né, todos personagens
criados e baseados e vivendo a partir principalmente de emoções, de sensações, né? Então é muito isso, né? Então questões culturais até são dissolvidas um pouco pelo fato de todos serem humanos e terem sentimentos que são semelhantes independente do lugar e da época, né? Crime e Castigo do Dostoiévski também é outro classicão muito bom. Mostra muito assim a guerra psicológica, né, do personagem, e ele tentando justificar para ele mesmo, né, o crime que ele primeiro que ele ia cometer, planejou, e depois que ele cometeu, né. Então vai a fundo no psicológico do personagem, mas tem ação, tem interação com outros personagens. E aqui pra mim, né, mas aí claro, fazendo um parêntese até em relação ao conteúdo, né, uma opinião pessoal, o melhor de todos, que é o Don Quixote, né, essa versão da Pinguim, são 2 volumes, que é a obra para mim, talvez a mais próxima de ser a obra perfeita, porque é muita comédia, com muita ação, com muita reflexão, né, então o Don Quixote e o Sancho Panza, claro, tem as adaptações do cinema que são resumidas, pegam aquelas cenas mais emblemáticas, né, a questão dos moinhos de vento, etc. Mas assim, o discurso, a persuasão do Don Quixote e a maneira como é contado, cômica assim ao extremo, né? E o Don Quixote prometendo a ilha para o Sancho Panza depois que ele fizesse as andanças dele como cavaleiro andante, etc, etc. É demais, né? É muito bom. E no final, e a Dulcinea del Toboso, que é a paixão dele, e a maneira como o Don Quixote trata o Sancho Panza, e a maneira como eles chegam nos lugares é completamente cômico, assim. Para mim é um livro praticamente perfeito. E o David Copperfield, que é da Pinguim também, essa edição que eu tenho aqui, é outro livro muito bom, né? Pega a história do David Copperfield, que aí começa refletindo uma questão que hoje mesmo, com todas as discussões, ainda acontece, de crueldade contra crianças, trabalho infantil, a maneira, né, como a mãe do personagem do David Copperfield é do Charles Dickens, né, e é semi-autobiográfico, mas é ficção. Então a maneira como a mãe dele, a partir do momento em que é viúva, quando ela casa de novo, tudo que o Copperfield passa, apanha, vai para um internato, aí é mandado aos 10 anos para trabalhar em Londres, aí foge, vai procurar a tia dele, que é meio maluca. Então também é uma história simplesmente sensacional também. E Viagem ao Fim da Noite, acho que eu cheguei a comentar com vocês, do Céline, que é um autor super polêmico, e muita gente, inclusive, tinha uma discussão, né, na França recente se iriam tombar lá a casa que ele morou ou não, pela questão do envolvimento dele ter apoiado o nazismo na Segunda Guerra. Mas é um livro que eu li por conta justamente da polêmica, né? Fiquei curioso para saber como que é um clássico escrito por um autor que foi tão cruel, né? E só que é um livro também que vai fundo no psicológico do personagem, né? O personagem ele vai parar na Primeira Guerra, aí ele fica louco, então tem muito da loucura do Céline, o início da loucura dele talvez tá nesse livro, né? Então mostra como também, né, o sujeito é humano também, né? Mesmo depois o autor, no caso, tomando as atitudes que tomou, mas muito do psicológico dele tá no personagem, né? Então ele foge, e é interessante porque ele vive tudo que ele vive, e ele acaba apoiando algo que teoricamente iria contra aquilo que ele está pregando, e o prefácio fala justamente sobre isso, que foi uma surpresa para o mundo, né? O autor desse livro ter se tornado depois apoiador do nazista, que defendia, né, o antissemitismo e etc. Então é um livro complexo, emblemático, né, e difícil de
Eu escrevi já sobre isso, né? Difícil de entender. Tem tantos outros a gente vai ver em outros momentos. Madame Bovary tá nessa lista aqui. Incidente Antares, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, mas a gente vai falar mais. Depois, A Sangue Frio, a gente fala mais em Estudos Literários 2, né? Eu botei aqui qualquer livro da Chimamanda Adichie, Dom Casmurro, Machado de Assis, Crime e Castigo, Guerra e Paz, Copperfield, Don Quixote. Abusado, do Caco Barcelos, também vai mais. Aí tem aqueles mais curtos, né? Tá aqui o Shakespeare, eu botei Romeu e Julieta, mas vale para qualquer um dele. Metamorfose, do Kafka, Dama das Camélias, do Alexandre Dumas Filho. Quarto de Despejo, a gente vai falar mais também quando for falar da questão da negritude. On the Road, Cartas na Rua, Divina Comédia, do Dante Alighieri. Então, enfim, tem uma infinidade, a gente poderia ficar horas falando, principalmente se fosse no presencial, mas seria isso, né? Muitos eu não li, a maioria, obviamente, eu não li. Vocês devem ter lido, de repente, alguns livros clássicos que eu nem li. Mas a ideia é essa, né? Há obras que tratam principalmente de questões universais e humanitárias. Tá bom? Seria isso. Voltamos na próxima semana. Um abraço e fiquem bem.